Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela santa leitura da Tua palavra, pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite, que nós possamos mais uma vez ouvir o Teu Evangelho, aprender e aplicar em nossos corações e no nosso cotidiano. Te pedimos isso humildemente, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Todas as bênçãos que Deus derramou sobre a igreja, esse é o tema central desta carta. E chegamos na metade dela. A partir de agora, o que temos aqui é uma parte mais prática do que Paulo vem fundamentando desde o início do capítulo 1. O que é a carta de Paulo aos Efésios, irmãos? A carta de Paulo aos Efésios é um grande atestado da predestinação. Vocês podem reparar que toda vez que existe algum congresso ou algum aniversário de uma igreja que fale sobre esse assunto, ou sobre os pontos do calvinismo, muitas pessoas optam por pregar em Efésios. Nós temos aqui o cerne do que nós consideramos como a teologia calvinista. Nos mostra que a nossa história com Cristo, nós estamos vendo isso, ela começou não daquele momento em que nós tivemos um encontro com Deus, seja numa igreja, ou seja, desde pequeno, quando você era trazido pelo seu pai ou a sua mãe na igreja. A história sua com Deus começa até muito antes de você nascer, né? Muito antes de você existir. Deus já tinha um plano para a sua vida muito antes da sua existência, muito antes de você ter aquele momento em que você decide segui-lo. E o seu decreto nos mostra que a gente, na verdade, nunca decidiu, né, por conta própria. Nunca foi uma decisão meramente nossa, pela nossa força. Nós somos chamados, nós somos separados, e é assim que nós somos aceitos, porque nós somos chamados por Deus. E esse chamado, ao mesmo tempo, ele é irrecusável. Vimos também que agora Deus não faz mais distinção entre judeus e gentios na sua igreja. Paulo ele vai explicar isso muito bem nos capítulos 2 e nos capítulos 3. E nós moraremos todos juntos lá no céu, porque existe apenas uma igreja e uma casa, né? É um local ali que Deus está preparando, com muitas moradas, mas sim o único local que nós vamos estar nos céus. Não apenas judeus e gentios, mas gentios e gentios também, no sentido de você aqui nessa denominação e aquele outro irmão que está na outra denominação, que a gente não sabe, não tem certeza, a gente tem certeza da nossa salvação, mas ele também é crente. E ele vai estar e vai morar conosco também na eternidade. Aqui na terra dá para fugir das pessoas. Aqui na terra tem como a gente fugir, né?
dá para a gente dar uma sumida, ignorar algumas pessoas que a gente considera desagradável, ou que a gente não gosta de conviver. Dá para a gente fazer isso, dá para a gente se excluir, se isolar. No céu, não. No céu não vai dar. No céu a comunhão vai ser perfeita e a comunhão vai ser eterna. Uma grande unidade, assim vai ser o céu que o Senhor está preparando para nós. Se assim vai ser no céu, por que não praticar isso de agora? Não tem lógica, se eu estou na igreja, que é a preparação para o céu, não tem lógica eu não querer comunhão com os irmãos. Não tem lógica eu não me preparar para isso. Não seria inteligente se nós não começássemos a nos preparar para isso já de agora, já nesta terra? Nós vimos que Paulo, ele tem um enorme conhecimento da palavra de Deus. Nós vimos o quão ele é sábio, e Paulo, ele escreve aos irmãos agora as obrigações que eles têm para com Deus. Mas antes ele fundamentou isso. Antes ele diz assim: olha, Deus fez muito por você. Deus, ele fez, ele faz na sua vida, e ele fará ainda mais na eternidade. E agora, diante disso, o que Paulo quer fundamentar aqui é o seguinte: você também tem obrigações para com Deus. Você também tem coisas a fazer, deveres a cumprir. Paulo, como um sábio espiritual aqui, ele não vai chegar para a igreja e vai falar das obrigações que a igreja tem no grito, na imposição. Olha, vocês têm que fazer e pronto. Não. Esse não é o método do apóstolo, nem aqui, nem em nenhuma de suas cartas. Muitas vezes a gente quer... Nós somos muito críticos. Autocríticos é difícil, a autocrítica. Mas criticar o outro, nós facilmente criticamos. O que o outro deveria melhorar, o que o outro faz nem é pecado, mas eu não gosto que o outro faça isso, né? Eu me incomodo com o jeito daquela pessoa, e ela deveria se comportar como eu me comporto, como eu gostaria que ela se comportasse. Muitas vezes nós somos assim, né? Nós criticamos muito mais os outros do que a gente. E muitas vezes, para impor a nossa vontade, digamos assim, nós queremos gritar. Nós queremos dizer: olha, é assim e pronto, me obedeça e pronto. E achamos que vamos ganhar as pessoas na ignorância, né? Na nossa ignorância e no nosso grito a gente vai resolver o problema, e isso vai mudar o coração das pessoas. Mas Paulo não é igual a nós. Ele não quer resolver nada no grito. Alguns estudiosos, acompanhando os escritos de Paulo e a forma como ele escreve, ele vai entender, eles vão falar de um padrão de um apóstolo. Digamos que na maioria das suas cartas, por exemplo, Paulo vai falar muito aqui sobre ética cristã e conduta cristã entre os irmãos. E a maioria das pessoas, eu já falei isso aqui algumas vezes, sobre ética, sobre o que é certo e errado. Muitas pessoas, elas sabem que o que elas estão fazendo é errado. Tem alguns casos que não, que existe ali, não existe a consciência ainda, mas ninguém rouba a luz do dia. Por quê? Porque se você não sabia se roubar era certo ou não, por que você não faz a luz do dia? Por que você faz as escondidas, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que roubar é errado. Muito antes de Êxodo 20, muito antes de Moisés revelar a lei, Caim já matou Abel e escondeu o corpo. Se escondeu o corpo, sabia que era errado. Sabia que era errado. Por isso foi lá e escondeu. Mas ele foi descoberto. Então, nós já vimos, né, que muitas vezes não é matéria de saber.
Muitas pessoas sabem que o que elas estão fazendo é certo ou errado, mas a questão é ter forças para fazer o certo e fazer o errado. E essa força, ela só vem de Deus. Se eu chegar para qualquer uma das minhas filhas e dizer faça isso ou não faça isso, nós sabemos que isso é uma ordem, e isso no modo verbal nós chamamos de imperativo. O imperativo é uma ordem, o subjuntivo é uma condicional e o indicativo é um fato, né? Quando aquele verbo ali, ele quer mostrar sobre um fato, nós estamos no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, o que é a ética paulina? Por que eu estou falando sobre isso? Porque Paulo é assim. Paulo, ele, para tudo nas suas cartas, o indicativo sustenta o imperativo. Esse é o contexto aqui. Paulo jamais saía nas cartas simplesmente dando ordem, faça isso, faça aquilo, sem antes, de forma exaustiva, de forma bem fundamentada, ele mostrar os motivos e as razões pelo qual ele agora vai dizer que eles teriam que obedecer essas recomendações. O que é que nós temos antes do capítulo 4? Um profundo capítulo 1, 2 e 3. O que é que Paulo está dizendo? Olha o tamanho da bondade de Deus. Não dá para medir. Não dá para medir esse amor. Ele é alto, ele é largo, ele é profundo. Ele falou isso na sua oração. Olha como Deus é bom. Olha como tem tanta coisa que Deus fez por você. Primeiro, que você era morto. E Deus vai lá, Deus envia o seu Filho, Deus envia o Espírito Santo, e agora ele separou você, do mesmo jeito que ele separou Israel, ele separou você, gentil, para a salvação. Deus tirou você da morte e transformou você num filho dele. O Filho morreu por você, o Espírito Santo habita em você, ele é o selo, ele é o penhor da sua salvação. E depois de todos esses indicativos, desses fatos, que nem você pode mudar, ele agora vai para um imperativo. Diante disso, honre o Senhor. É isso que Paulo vai dizer aqui. Mas entenda, não é para fazer de forma legalista, que você só está recebendo isso porque agora você está honrando ao Senhor. Não, você deve fazer isso de forma graciosa. Porque se você tem qualquer coisa nessa vida, se você conquistou qualquer coisa nessa vida, não foi mérito seu, não é mérito nosso. Ele vai argumentar e vai fechar essa parte, digamos que teórica, aqui no versículo 20 do capítulo 3. Quando ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Porque você tem a salvação e você tem muito mais que a salvação. Ele lhe dá muito mais e lhe dará muito mais. Porque você fez alguma coisa, ou porque você é alguma coisa, ou porque você ajudou Deus em alguma coisa. Não, é por causa do versículo 20, do seu poder. É porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede, ou do que tudo que você pensa. Então, ele vai dizer quem é Deus, ele vai dizer o que Deus fez por nós, ele vai dizer o que é que Deus ainda pode fazer. E agora, a partir do versículo 4, Paulo vai falar de uma correspondência. Essa é a palavra, correspondência, do que nós podemos fazer, do que está ao nosso alcance para corresponder esse amor, esse serviço eterno. Ou a gente fica naquele argumento de: olha, nada do que eu faça vai chegar aos pés do que Deus fez por mim. Nada do que eu faça, nenhum sacrifício que eu faça por Deus, ou pela igreja, ou pelos seus irmãos, vai chegar aos pés do que Cristo fez por mim. Cristo deu a vida por mim. Então, se não vai chegar aos pés, eu não faço nada.
porque não pode ser comparado. Mas a gente não trabalha para Deus, a gente não trabalha para a igreja para comparar aquilo que Cristo fez por você e aquilo que você está fazendo por Deus. Não é matéria de comparar, porque se a gente for comparar, não era para fazer nada mesmo, não. Se a gente fosse pensar numa perspectiva de se igualar aquilo ali, então não era para fazer nada mesmo. Mas não tem nada a ver com comparar. A gente faz porque é o nosso dever. A gente faz porque essa é uma importante e significativa forma de glorificá-lo. A lógica é essa, irmãos. Veja, ele fez tanto por você, Paulo, desde o começo. Olha o que ele fez por você. Ele fez tudo por você. Pelo menos você tem que fazer o que está ao seu alcance. Pelo menos você tem que fazer o básico. Pelo menos você tem que fazer o mínimo. Você precisa fazer. Paulo mostra que ele está preso aqui. Logo no começo, né? O prisioneiro no Senhor. E ele dá outros indícios de que está preso aqui. Então, ele não poderia fazer muito pelos Efésios. Aqui, em termos de ação, ele não poderia fazer nada. O que é que ele poderia fazer? Orar pelos irmãos e escrever essas cartas que de fato ajudaram e muito. E torcer por eles. E claro, crer que o Senhor estaria agindo na vida daqueles homens, na reação, na verdade, daqueles homens. Pense nisso, nessa seguinte lógica. Quantas pessoas investem na vida de outras pessoas? Marcos, os dois Marcos, né? Eles vão começar a entender isso. Olha, eu paguei tanto imposto, agora eu vou ter um pouquinho do retorno desse imposto, né? Meus filhos estudando na universidade pública, pelo menos um curso completo o governo vai me dar. Isso é uma bênção. Quantas vezes nós investimos sem saber, né? Claro, né? Quanta porcentagem vai do nosso imposto em todos que estudam em universidades públicas. Somos nós que pagamos esse curso, pagamos a manutenção, os professores, somos nós. E continuamos fazendo assim. É um grande investimento. É muito estudo. É uma vaga importantíssima. Porque muitas pessoas querem a mesma vaga. E como estar nesse local e nessa vaga é importante. Pense nisso. Muitas pessoas, quantas pessoas nós investimos, né, no nosso imposto e elas usam para passar o curso todinho fumando maconha, né? Bebendo. Os lugares que mais se vende cerveja e maconha são ao redor das universidades, tanto particular como pública. Eu já falei sobre isso. Quanto investimento, quanto esforço que até aquela pessoa fez para passar, né? Ela passa o curso dela todinho, ignorando e não valorizando isso aí. Então, veja, é a lógica aqui. Jesus fez o maior investimento em nós. Deus deu o seu Filho. Jesus voluntariamente se prontificou a dar a sua vida por nós, e assim ele fez, e agora você tem essa vaga de eleito, essa vaga importantíssima. A vaga é sua, essa é a sua posição. Você é salvo em Cristo Jesus. Então, diante disso, diante desse privilégio, dessa vaga que não existe briga, né? Porque o ímpio está morto, então ele não tem nem força para brigar. Mas essa vaga aqui é sua. Diante disso, o que é que eu devo fazer a partir de agora? O mínimo, pelo menos. Qual é o mínimo? Capítulo 4. Ele nos mostra o mínimo. Versículo 1. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. O que é que ele diz? Andem de modo digno da vocação. A forma como você andar. Você deve andar como uma pessoa salva. Você foi chamado para isso. O verbo aqui, irmãos, é andar. Ele está falando aqui, né? Peço que vocês vivam de maneira digna. Mas a área está mais correta aqui com o original quando ele fala andar. Por que andar? Porque isso aqui não podia ser substituído, né? Que vocês andem de maneira digna. Porque isso é uma expressão do Antigo Testamento que Paulo está se apropriando aqui
para falar de uma pessoa que tinha relacionamento e intimidade com Deus. É uma pessoa que andava com Deus. Muitas vezes nós temos essa expressão de pessoas que eram crentes de verdade no Antigo Testamento. E fulano andava com Deus. E ele passou a andar com Deus. Então vocês têm que andar com Deus de forma digna. Sinônimo de intimidade, relacionamento com Deus. De todos na genealogia de Adão, lá em Gênesis 5, tinha um que se destacava. Todos foram, viram, passaram, morreram, mas tinha um que andava com Deus. E esse se destacou pela forma como foi levado, e isso se repete na genealogia. Vale a pena, vamos abrir, por favor, Gênesis 5. Gênesis 5, a partir do 18. Olha a genealogia de Adão. Gênesis 5, 18 ao 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Basicamente esse é o padrão da árvore genealógica. Olha, ele gerou, viveu até tantos anos e morreu. Mas aí vem falando sobre Enoque, versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus. E não foi mais visto porque Deus levou para junto de si. De todos da árvore genealógica de Adão, tem uma pessoa que ele repete 2 vezes. Em pouco espaço de tempo aqui nos versículos. Esse aqui, ele andou com Deus. Os outros podem ter um relacionamento com Deus, mas esse aqui tem um relacionamento mais íntimo com Deus. Ele andou com Deus. Então, essa é o objetivo de Paulo aqui. Eu quero que vocês andem, para que as pessoas vejam e dizem assim, anda com Deus. Eu quero que vocês andem e as pessoas percebam isso de vocês. Andem da forma digna. Não, aqui, pela forma como ele fez, pela forma como ele resolveu, esse aqui é uma pessoa que ela anda com Deus. Esse homem anda com Deus. E é muito interessante. Veja o que é que ele diz aqui nos próximos versículos. O sermão de hoje é quase uma conta matemática. Porque ele vai dizer assim, veja, eu tenho 3 coisas. Deus vai dizer que eu tenho 3 coisas, porque ele me deu 3 coisas, para fazer 2 coisas, por causa de 7. Eu tenho 3 coisas para fazer 2 por causa de 7. Veja se não é isso. O que é que eu tenho? Versículo 2. Eu tenho humildade, mansidão e longanimidade. Eu tenho essas 3 coisas. Deus me deu essas 3 coisas. Para quê? Para fazer 2 coisas, 2 obrigações que ele diz aqui sobre comunhão. Esse é um tema aqui. Final do versículo 2, versículo 3. Eu tenho essas 3 coisas para, primeiro, suportar uns aos outros em amor. E versículo 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu tenho 3 coisas, eu tenho que fazer 2. Suportar uns aos outros e a unidade, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Para quê? Por causa de quê? Por causa de 7 coisas. Versículos 4 a 6. Porque há só um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu tenho 3 coisas, tenho que fazer 2 por causa de 7. Corpo, Espírito, esperança, Senhor, fé, batismo e Deus e Pai. Deus Pai, digamos assim. Por isso que é difícil expor Efésios, irmãos, porque dá um capítulo cada uma dessas coisas. Qual tema seria bom para esse sermão? Comunhão a qualquer custo. Esse é um tema bom. Comunhão, custe o que custar. Mas tem um preço para pagar, preço alto, para manter uma comunhão de verdade dentro da igreja.
é sempre o maior preço que nós temos que pagar. Primeiro de tudo, para você ter comunhão na igreja, você deve abdicar do seu orgulho. Tem que entregar o orgulho no altar da comunhão para você ter uma comunhão de verdade com os irmãos. Abdicar da minha vontade apenas, abdicar do meu gosto, é isso que nós devemos sacrificar. Abdicar do meu ego, sacrificar o meu ego no altar da comunhão. Paulo está abrindo aqui, ele está falando das obrigações que a igreja tem para com Deus, depois de todas as bênçãos que ele derramou na igreja. E a primeira obrigação, se ele tá colocando aqui como primeiro, é porque é muito importante. Primeira coisa fundamental, comunhão. Comunhão entre os irmãos. Paulo, ele odeia divisões, e todo crente de verdade deveria odiar. Primeira coisa que ele faz, 1 Coríntios, ele vai acabar, tem que acabar com essas divisões. Tem um dizendo que é de Paulo, tem um dizendo que é de Apolo, tem um dizendo que é de Pedro, de Jesus. Não! Paulo se preocupa muito com esses grupinhos de pecado no meio da igreja. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas, com esses comentários divisivos dentro da igreja. Toda igreja tem. Cuidado com essas pessoas. São pessoas que nós temos que pisar em ovos. Nós temos que selecionar aquilo que elas estão falando. Porque é um pecado terrível. É o pecado de semear a discórdia. Geralmente é uma pessoa que ela não tem erros. Ela sempre critica o outro porque ela nunca tem erros. Ela sempre tem a fórmula certa para cada um viver. E ela vive de uma maneira que ninguém pode criticar elas. Cuidado para você não absolver o que essas pessoas estão falando. Irmãos, isso é pior do que um assassinato. Isso é pior do que um adultério. Isso é pior do que um roubo. Por quê? Porque o pecado de discórdia, ele divide o corpo de Cristo de uma forma sorrateira. Quando você mata alguém, quando você adultera contra alguém, quando você vai roubar alguém, você está cometendo um pecado contra uma pessoa individualmente. Isso é terrível, isso pode causar vários danos para a igreja também, mas a contenda fere diretamente o corpo de Cristo. É o pecado mais grave dentro da igreja. Repare o fruto do Espírito, irmãos. O fruto do Espírito, a prioridade dos frutos do Espírito é você viver em comunhão com os irmãos. A maioria dos frutos do Espírito, a maior parte deles, ele visa você estar bem com o outro. Ele visa você estar bem. É um grande viva bem com o outro. Você tem que ter paciência. Você tem que ter domínio próprio. Você tem que ter mansidão. Você tem que ter bondade, alegria. É um grande viva bem com o seu próximo. Quem é você dentro da igreja? Você é um bombeiro. Você vive apagando fogo dentro da igreja. É isso que eu e você temos que ser. Não somos aqueles que a gente vem com um balde de gasolina e joga mais fogo na confusão, mais fogo na lenha. Não. Nós apagamos o fogo. Todos, eu e você, nós somos bombeiros. É muito fácil. É muito fácil tacar fogo. É muito fácil. Começar um incêndio é a coisa mais fácil do mundo. A gente viu essa semana, né? Incêndio no Shopping Recife lá. Ninguém nem sabe. Veja, ninguém nem começou. Foi um curto ali. É fácil. É fácil começar um incêndio. O que é mais fácil? Causar um incêndio ou apagar um incêndio? E normalmente, quem é que apaga o incêndio? Quem não criou ele. Normalmente quem apaga um incêndio é o bombeiro, que não tem nada a ver com quem criou o incêndio. Quem somos nós dentro da igreja? Nós somos bombeiros. Nós vamos apagando as contendas e não aumentando elas. Então, 3 coisas necessárias para a comunhão verdadeira. Ele começa aqui no versículo 2. Humildade, mansidão e longanimidade. Vamos lá para humildade. Filipenses fala muito sobre humildade. Muito. Filipenses é a carta da alegria e eu digo também que é a carta da humildade. O que foi que Jesus fez? Ele tinha
todos os direitos possíveis e impossíveis, e ele se esvazia de todos eles. É isso que ele faz. Esse é Cristo. Ele tem toda a autoridade, ele vai virar um servo. Ele tem toda a autoridade e ele vira um servo. Isso é humildade. Quando pra gente não ofender uma pessoa, não chamando ela de pobre, fulano é pobre, a gente diz que ela é humilde, né? É uma forma até educada de falar, não, eu vou ajudar fulano porque ele vive uma vida humilde. Ele vive uma vida de pobreza, mas a gente fala de humilde, né? Mas isso não é a humildade que Paulo está falando aqui. O que é humildade de fato? Humildade é aquela pessoa que tem tudo e abdica de ter tudo para ajudar o próximo. Humildade não é aquela pessoa que não tem nada e não pode dar nada a ninguém. Muitas vezes a gente chama essa pessoa de humilde, mas não é essa a humildade aqui. Humildade é alguém que tem tudo, mas ela resolve agir como alguém que não tem nada para servir o outro. Ela se desapega do seu ego, ela se desapega do seu status, dos seus bens para servir o próximo. Humildade é seguir o exemplo de Cristo. Olha o que Cristo fez, ele se humilhou. Pare com as contendas de vocês, tinha contendas lá em Filipenses também. Segundo, mansidão. Ele fala também, é alguém que tem toda a força para bater, tem todo o respaldo para bater, mas prefere não brigar. Mansidão não é covardia. Mansidão não é você fugir do conflito. É aquele que tem todo o respaldo, toda a força para brigar, mas ele prefere sentar e ter uma boa conversa. Ele prefere a calma, porque ele aprendeu a ser manso em Cristo Jesus. Cristo é manso. Ele tinha poder de estalar os dedos e fazer desaparecer todo mundo que estava falando mal dele. Todo mundo que estava criticando ele. Ele podia fazer isso. Ele tinha todo esse poder. Mas ele não faz isso. Ele manda Pedro guardar a espada. Porque se Jesus quisesse aniquilar aqueles soldados ali, ele não teria só cortado uma orelha, não. Pedro, se eu quisesse, eu mandaria 12 legiões de anjos e eles acabariam com tudo. Isso é ser mansidão. Ter todo o poder para agir no braço e dizer, eu não vou fazer isso. Escolhe ser humilde. Jesus escolhe ser manso. E esse é o nosso alvo. Longanimidade, longo ânimo, né? É uma longa respiração. É isso que é longanimidade. Quando a pessoa está com raiva, ela respira rápido, né? Quando a pessoa está com raiva, o coração bate mais forte. Você vai respirar lentamente para conversar com seu irmão. Você vai deixar o seu coração bater calmamente para você conversar com o seu irmão. Respire. Quem respira não fala. Respire mais. Se acalme. Tenha esse longo ânimo para você suportar o outro. Duas coisas que nós temos que fazer. Nós temos três: humildade, mansidão, longanimidade. Para fazer duas. Primeira coisa, versículo 2: você deve suportar o outro em amor. Muitas pessoas, para aliviar o texto aqui, elas chegam e dizem assim, não, suportar aqui é você ser o suporte do outro. Muitos dizem assim, você ser o amparo do seu irmão. E não é nada disso, é você suportar mesmo. Por quê? Porque no fundo, todos nós somos insuportáveis. É isso que Paulo está dizendo. Todos nós, sem exceção. Por causa do pecado, nos tornamos pessoas impossíveis de conviver, insuportáveis, cheio de picuinhas, cheio de coisas. Todos nós somos insuportáveis. Ele está dizendo assim, você tem que suportar o seu irmão. E isso quem dá forças é o Espírito Santo. Esse é o problema da comunhão. Quando você começa a me conhecer, você começa a conhecer um pacote. Eduardo com as suas qualidades e com os seus defeitos. Você começa a me ver um pouco como a minha esposa me vê. Cheio de defeitos. E aí eu vou começando a implicar com algumas coisas suas também. E você vai começando a implicar com algumas coisas minhas. E esse é o problema da comunhão. Você vai começando a me conhecer. E aí é muito melhor a gente não ter tanta intimidade.
não é? É muito melhor. É muito melhor a gente ficar só ali no culto, aí a gente conversa aqui, vai embora, sem... Eu não vou ficar vindo para programação, não vou ficar indo para casa de ninguém. Não quero não. Eu vou ficar vendo você no Instagram. Pronto, no Instagram você bota a sua vida lá. Só tem coisa boa na sua vida e só tem coisa boa na minha vida. Eu curto suas fotos, você curte minhas fotos e tá tudo certo. Mas isso não é comunhão. Deus manda você me suportar. E Deus manda eu suportar você. O que é isso? Quando eu começar com as minhas besteiras, aí você vai respirar para depois falar comigo. Quando você começar com as besteiras, eu vou respirar. Longo ânimo, não é bem assim, meu irmão. Isso é suportar um ao outro. Respiração longa, coração batendo calmo. Essa é a ordem, é você suportar o seu irmão. E veja, é suportar um ao outro que ele está dizendo. Ou seja, não é para ter na igreja só aquele grupo que bate e aquele grupo que aguenta quem bate. Não. É para ter o grupo que bate e depois o outro bate de novo e a gente vai se suportando. E o grupo vai parando com isso e o outro grupo vai parando com isso. É isso que deve acontecer. É uma reciprocidade para suportar. Só existe comunhão verdadeira quando há reciprocidade. Porque aquela pessoa que só espera ser suportada, não, eles vão ter que conviver com o meu jeito. Eles vão ter que me engolir. Eles vão ter que me suportar. Nunca vai entrar em comunhão com ninguém. Outra coisa que nós devemos fazer, versículo 3. Temos 3 para fazer 2. A segunda coisa, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja, se eu tenho que preservar a unidade, é porque eu já tenho essa unidade. Eu não tenho que criar uma unidade. Olha o verbo aqui, é preservar. Você já tem essa comunhão, porque o Espírito Santo, ele lhe deu ouvidos, ele lhe vivificou, ele já tem comunhão com você. Então você já desfruta dessa comunhão com o Espírito Santo. Agora você tem que preservar. Você tem que manter. Você tem que amadurecer isso, até porque você não tem força. Você estava morto. Quem está morto não tem força para criar comunhão com ninguém. Você tem a comunhão com o Espírito e agora você preserva e mantém a comunhão com os irmãos. Porque a igreja não é um clube. O que é um clube? Todo mundo pensa igual. Todo mundo gosta da mesma coisa e a gente estava ali. Antes de ir para a igreja presbiteriana, eu era de um clube de leitores de Harry Potter. Era muito bom. A gente adorava ler e... Chegou um livro novo, a gente se reunia. Todo mundo concordava, Harry Potter é maravilhoso. Todo mundo concordava, aquela casa é melhor. Não tinha briga. Todo mundo amava Harry Potter. Isso é um clube. A igreja não é um clube. Nós estamos aqui unidos, mas nós não temos o mesmo gosto literário. Nós não temos o mesmo gosto musical. Nós não temos a mesma preferência de lazer. Tem gente que gosta de fazer uma coisa, tem gente que gosta de fazer outra. Tem gente que gosta de ir para a praia, tem gente que gosta de ficar em casa. A gente não tem. A gente gosta de fazer coisas de trabalho diferente. Eu tenho um trabalho, eu gosto muito de fazer isso. Minha esposa olha para o meu trabalho e diz assim: rapaz, teu trabalho eu não aguentaria fazer não. E eu disse assim: teu trabalho também não tem nada a ver comigo. Nós gostamos de outras obrigações, mas mesmo assim nós convivemos na mesma unidade de espírito. Unidade de espírito, ele vai dizer assim, que é o vínculo da paz. É muito interessante a palavra vínculo aqui. Vínculo da paz. Essa palavra vínculo, ela já apareceu antes no texto. É muito interessante isso. Antes na carta não, antes no próprio texto aqui, a gente está no versículo 3, e essa palavra vínculo já apareceu antes. Se você fosse ler aqui, versículos de 1 a 3, onde você acha que a palavra vínculo é sinônimo de vínculo da paz? Está no versículo 1, quando ele diz assim, olha que interessante: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. A palavra vínculo está aqui na palavra prisioneiro. Prisioneiro no Senhor. É uma variação, na verdade.
de uma palavra chamada desmós, que é vínculo, é literalmente acorrentado. Ele está dizendo, olha, eu, Paulo, acorrentado no Senhor, e ele vai dizer depois, você tem que estar acorrentado na paz. É literalmente isso, acorrentado na paz. Por que ele diz que está acorrentado no Senhor? Porque ele está preso, e preso em Roma era literalmente acorrentado. Ele podia estar numa prisão domiciliar ou no calabouço, que é a sua segunda prisão, mas ele com certeza estava acorrentado nas mãos e nos pés, porque se conseguisse fugir não ia para longe. Eu estou acorrentado. Roma é sinônimo de corrente. Eu estou acorrentado, mas ele não diz assim, eu não estou acorrentado por Roma, eu estou acorrentado no Senhor. O Senhor é meu líder, é o meu Senhor. Eu estou acorrentado no Evangelho, e vocês estão acorrentados na paz, que também é no Senhor. Mas o que é isso? Ele está dizendo assim, olha, vocês estão acorrentados entre vocês, e todos vocês estão acorrentados na paz. É isso que você tem que promover dentro da igreja, porque você está amarrado a ela. Você está acorrentado na paz. É muito bom estar preso com a paz. Você está preso com a paz, então haja como tal, assim como eu estou acorrentado no Senhor. Vocês também estão acorrentados na paz. E por que temos que fazer isso? 7 coisas. Não vamos nos aprofundar tanto nessas coisas, mas primeiro, porque somos um só corpo. Ele já nos disse isso. Ele falou, judeus e gentios, é um só corpo no Senhor, somos um só. Paulo escreve isso por causa de uma grande tensão que também estava existindo na igreja dos Efésios. Tem um comentarista chamado Howard Homer, falecido já, desde 2009, mas comentou todo o livro de Efésios. E ele vai dizer o seguinte, olha, a tensão que existia entre os gentios e os judaizantes na igreja de Éfeso era muito grande. Era uma igreja muito grande, e os judaizantes estavam lá para dizer, vocês têm que seguir a dieta, quem é judeu tem que circuncidar, tem que aqui comer a mesma coisa que a gente está comendo. E os calendários judaicos estavam ali para pressionar. E aí, obviamente, essa grande divisão, esse grande racha entre gentios e judeus numa igreja só. Ele vai falar desse grande contexto pesado da igreja em Éfeso. Mas vocês são um só corpo. Um só corpo. Segundo, vocês são um só espírito. Vimos isso também. É um espírito que atua na igreja. Você tem que entrar em comunhão com ele, não são vários. É um espírito, é o Espírito Santo. Esperança. Que esperança é essa? É aquela que eu falei no começo. No final, vamos estar todos juntos, numa casa só, numa igreja só, lá nos céus. Então por que essa divisão aqui na terra? Eu não vou conseguir fugir de ninguém na eternidade. Se eu não consigo fugir de ninguém na eternidade, que eu vou passar lá a eternidade, não tem tempo definido. Por que eu fico fazendo isso aqui? Nos 90 anos da minha vida, 100 anos da minha vida, não sei quantos Deus vai nos dar. Porque não tem lógica. Porque fomos chamados para estar no mesmo lugar. Um só Senhor. Temos que obedecer a esse Senhor. Ele já falou anteriormente que o Senhor aqui é o cabeça da igreja. E quando ele está falando aqui, ele está falando de Cristo. Ele não está falando de Deus Pai. Porque, veja, seria redundante. Ele está falando de 7 coisas, ele fala no final de Deus e Pai, do Deus Pai. Aqui o Senhor é o próprio Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Temos autoridades na igreja, mas nós nos submetemos ao maior Senhor. Quantas igrejas tem que só quer dar ordens? Todo mundo quer dar ordem. E aí eu tenho um departamento disso, aquilo, eu tenho dentro da igreja 30 presidentes, 30 vice-presidentes. É presidente que não acaba mais, e todo mundo quer mandar. A igreja só tem um Senhor. Esse é o papel da igreja. Ele continua, uma só fé. Partilhamos da mesma fé. 5º ponto aqui. Um só batismo. Não tem nada que divide mais uma igreja do que batismo. E ela não deveria ser um elemento de divisão, e sim de união. Paulo está dizendo, olha, é um só batismo. A razão pela qual nós devemos ser um em Cristo,
que é o batismo, o único batismo, é a razão pela qual os cristãos mais brigam. É essa questão do batismo. Eu aceito o batismo dos batistas, mas se eu sou presbiteriano e quero ser batista, eu tenho que me batizar de novo, né? Porque eles não aceitam o nosso batismo. Divisão, uma coisa que deveria nos unir. Por causa de quê? Por causa de imaturidade espiritual. Existem duas formas de nós batizarmos. Pode ser com água na cabeça, pode ser mergulhando, mas tem que ter água. Esse é o elemento que não pode faltar. Batizar a criança, é claro que sim, um só batismo, do mesmo jeito que todo menino com 8 dias de nascido era circuncidado. Diante disso não eu vou ver se eu batizo meu filho. Tem pastor que, para não ter confusão, diz assim: olha, aqui a gente acredita em batismo infantil, mas veja, se não der, quando crescer ele se batiza. Não, tem que batizar os filhos, todos eles. Isso é o que a palavra de Deus ordena. Eu aceito o batismo das pessoas por imersão e ela não aceita o meu batismo. Mas é um só batismo, e não aceitar isso é diabólico, irmãos. É diabólico, não tem outra palavra. Está dividindo o corpo de Cristo. E por último, versículo 6. Um só Deus e Pai. Só existe um Deus e Pai de todos. Ele é o Pai de todos. E Ele ama a todos igualmente. Deus só tem um preferido. É Jesus. Esse aí não dá para competir com Ele. União perfeita com o Pai. Mas depois de Jesus, Deus não ama fulano mais do que cicrano. Ele ama a todos igualmente. Não acho que, não, eu sou o preferido do Pai sobre alguns irmãos. Não. Todos aqueles que Ele separou para o Filho morrer, todos eles Ele ama igualmente. Ele é, versículo 6, sobre todos. Ou seja, Ele é Senhor sobre todos. E também, o versículo vai dizer, age por meio de todos. Então, como é que eu aplico isso? Tudo de bom que você faz, tudo de bom que você faz para a igreja, é Deus que lhe dá a capacidade, porque Ele é sobre todos e Ele age por meio de nós. Não vem de nós a coisa boa que a gente faz para o próximo, a comunhão que a gente gera para o próximo, o trabalho bom que a gente faz na igreja, não vem de nós. Ele age em você e Ele está em todos nós. Então, é aqui na prática que Ele está mostrando como nós mostramos aos outros, à igreja e a nós mesmos, que nós recebemos as bênçãos de Cristo Jesus. É quando a gente coloca, irmãos, tudo isso em prática, aplicando essa verdade em nossas vidas. O que é que eu devo fazer? De forma prática, eu devo perguntar a mim mesmo: eu estou sendo uma pessoa suportável dentro da igreja? No que é que eu tenho que melhorar para as pessoas terem comunhão comigo de uma forma fácil? Para que as pessoas não tenham que ficar pedindo 1, 2, 3, 4, 10 vezes para ter comunhão comigo. Isso precisa partir de mim. Precisa partir de mim primeiro. E por fim, irmãos, nós não podemos deixar de notar a trindade nesses versículos. É notório aqui. Ele começa, a trindade está presente em vários momentos dessa carta. Uma carta de apenas 6 capítulos. Mas muitas vezes aqui ele vai fundamentar essa prática da comunhão e essa parte prática da igreja na trindade. Perceba, o corpo é unido e vivificado por um só Espírito. Espírito aqui, ele está falando, versículo 3, do Espírito Santo.
O corpo está unido no único Senhor. E vimos que esse Senhor aqui, de um dos 7, é o próprio Cristo. É o cabeça da igreja. E um só Deus e Pai, supremo sobre todos. Irmãos, é como temos divergências nesse texto, várias divergências. Tem um teólogo muito bom, chamado John Kirby. E ele vai chegar aqui e vai dizer, olha, dentro desses 7 aqui, coisas que nós temos aqui, por causa dessas 7 coisas, o que é central na teologia de John Kirby, digamos assim, é o batismo. Ele vai dizer, o batismo é a figura central desse texto. A maior demonstração de união dentro da igreja é o batismo. O batismo é uma demonstração de unidade e união dentro da igreja, mas não é a maior. E nesse texto ele está frisando isso. Tem um livro também muito bom, chamado A Unidade da Igreja no Novo Testamento, Colossenses e Efésios, de um teólogo muito bom, chamado Stig Hanson. Muito bom. E ele vai dizer que a fé é a obrigação central que nós temos. O ponto de unidade maior dentro da igreja, ele vai dizer a fé. Mas o maior ponto de união da igreja não é nem a fé, é um ponto muito importante. Não é nem um batismo, é um ponto muito importante, mas é a própria Trindade. Pela forma como Paulo está dizendo aqui, o exemplo de como a Trindade é harmônica é o nosso maior exemplo de união dentro da igreja. Olha, o Deus Trino, ele é o centro, ele é o modelo. Ele está mostrando isso desde o capítulo 1. As bênçãos maiores começam com a Trindade. Todas as orações dele têm a Trindade. No capítulo 2 tem a Trindade. Final, a última oração dele, no capítulo 3, tem a Trindade. E ele faz isso de novo no capítulo 4. E fará novamente nos outros capítulos. Veja, abra comigo, Efésios 5, 18. Em simples recomendações aqui, no meio da recomendação, tem a Trindade. Efésios 5, 18 a 20. Vai dizer assim, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, olha, o Espírito Santo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior referencial de unidade que Paulo está mostrando aqui. Ele nos dá esperança, batismo, fé, e estamos ligados num só corpo. Todo esse maior exemplo é a Trindade. Entende, irmãos, apenas um desabafo. É muito fácil para mim chegar aqui em 2026 e falar do teólogo tal. Ele errou nisso aqui, olha, irmãos. Na verdade, isso é um trabalho acadêmico, né? É o que a gente faz num seminário, num mestrado. A gente pega vários grandes teólogos, estudiosos no assunto, e colocam eles para brigar, digamos assim, um conflito entre eles, né? Então é muito fácil para mim chegar, fulano errou, fulano é tão bom. E todos esses que eu falei aqui, o Hanson, o Kirby, eles têm livros e livros, artigos e artigos contra mim, que só tem um artigo publicado, né? É muito fácil, mas estamos analisando a palavra de Deus aqui, né? E a gente faz isso com toda a humildade e tentando entender a forma correta da interpretação aqui. Por que é que eu digo isso? Porque eu peguei um texto assim, cheio de divergências de grandes teólogos, foi 1 Coríntios. Na hora de estudar, você vê muitas divergências. Quanto mais você tem divergências de muitos teólogos, mais difícil o texto é. É isso que o texto está me provando. Só que eu tinha algumas divergências em 16 capítulos de 1 Coríntios. Aqui eu tenho várias. E eu estou no 4º capítulo. E como tem divergências de homens com artigos e artigos, livros e livros. Por quê? Porque é um texto denso, é um texto complicado. Então a gente pede toda a humildade, né? Para que Deus nos fale aqui da forma mais didática e ora para que não contenha nenhum erro, né? Essa é a realidade disso. Vamos seguir, irmãos. A partir da próxima semana, vamos continuar o capítulo 4 desta carta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pela meditação da mesma, te agradecemos pelo Teu poder em nos salvar, pelo Teu poder
em operar nas nossas vidas. Abençoa as nossas vidas, Senhor, tem misericórdia de nós. Tu és poderoso, Tu és insondável. Ser conosco para que nós tenhamos a capacidade vinda de Ti e não de nós, de obedecer as Tuas verdades, de ter comunhão com os irmãos, porque isso é prioridade na igreja do Senhor. Abençoa as nossas vidas, como servos que somos. Ser conosco. Te agradecemos por essa igreja, Te agradecemos por esse início de semana. Te agradecemos porque o Senhor sonda os nossos corações e trabalha em nossas vidas, trabalha nas nossas fraquezas. Usa o outro irmão para apontar defeitos que nós não queremos ver em nós mesmos. Porque o pecado nos cega muitas vezes, mas o outro vai lá e diz assim, você precisa melhorar. E isso é bênção para nós. Nós não devemos criar conflito com esse irmão, odiar esse irmão, mas de fato entender, porque é isso que o sábio faz, como o Provérbios faz. Isso, o sábio é aquele que ouve a crítica e ele procura melhorar e glorificar o Teu nome com isso. Nos abençoa como famílias, nos abençoa como igreja nesta noite. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Hino de resposta, o Salmo 85.